Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já acompanhe o vídeo com o conteúdo, assim como auxílio do livro didático de vocês, para ter aí a base de todo o conhecimento no qual foi construído o vídeo. Depois, vocês têm atividades sobre o conteúdo em seguida. Então, não deixem aí de fazer a atividade proposta. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos ou bora para a aula de ciências? Oi, turma, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos começar a aula de hoje falando sobre a dinâmica da crosta terrestre. A crosta terrestre é a camada mais superficial do nosso planeta. O que isso significa? Significa que a crosta é o chão onde a gente pisa, anda, pula, planta, constrói as casas, os edifícios. É a superfície que reveste o nosso planeta. A crosta terrestre não é toda igual em espessura, dependendo do lugar que a gente estiver medindo. Por exemplo, se a gente for medir a crosta continental, onde vai estar os continentes, nessa parte que não tem água, a medida é de 30 a 70 quilômetros. Já no caso da crosta oceânica, que fica abaixo dos oceanos, ela tem uma espessura entre 5 e 10 quilômetros. Agora a gente vai tratar um pouquinho de história, tá? Até o século XX, a maior parte dos cientistas considerava que os continentes e os fundos oceânicos eram estruturas permanentes, ou seja, fixas, que não se mexia, não se movia de maneira alguma. E com o passar do tempo, as pessoas começaram a compreender melhor a dinâmica da Terra, mas isso gerou muito debate na comunidade científica, porque sempre que surge algo diferente do que podemos estar acostumados, gera uma certa polêmica. Conforme os continentes foram sendo ocupados, colonizados, os mapas começaram a ficar com mais detalhes, acompanhando o que estava acontecendo. E alguns estudiosos perceberam que havia um encaixe perfeito entre as crostas dos continentes, e principalmente entre a África e a América do Sul, que se encaixava em forma de quebra-cabeça, de tão perfeito que se encaixavam. E foi Alfred Wegener que constatou e começou a investigar sobre essa ideia, a ideia da deriva continental. Então, a posição que os continentes estão hoje não foi como já estiveram há milhões de anos atrás. Nessas imagens apresentadas aí na tela de vocês, podemos observar os continentes e períodos geológicos. A gente vai observar no período Permiano a Pangeia, que é quando os continentes estavam formando um único bloco rochoso. E isso ocorreu há 250 milhões de anos atrás. No período Triássico, que ocorreu há 200 milhões de anos atrás, a gente já vê um leve distanciamento entre os continentes. No período Jurássico, há 145 milhões de anos atrás, a gente já vê que teve um distanciamento mais elevado entre os continentes. E atualmente, o período quaternário, no qual a gente se encontra hoje, a gente percebe os continentes da maneira como estão, distantes um do outro. E além dessas posições dos continentes, que se a gente fosse colocar em forma de quebra-cabeça, de acordo com as bordas, eles se encaixariam de maneira perfeita. É uma das evidências que ocorreu aí a deriva continental, o distanciamento dos continentes. A gente vai perceber também, em forma de evidência que comprova que eles já estiveram juntos, as características das rochas. As rochas, pegando as bordas de cada um desses continentes,
a gente vai observar que elas apresentam rochas comuns. Isso é uma evidência, assim como os paredões rochosos. E também a gente tem evidências a partir de fósseis, que vão estar aqui apresentados também na tela, para vocês observarem. Que são espécies de animais e vegetais já extintos e que eles já estiveram em locais de continentes que hoje estão distantes. Temos exemplo de vegetais que os fósseis foram encontrados tanto na América do Sul como na África do Sul, na Antártica, Índia e Austrália, como está mostrando aí pela cor verde. A gente vai ver também indícios de répteis. Alguns animais que estão aí ilustrados, eles não nadavam, não voavam, são animais terrestres. Então, isso é uma comprovação também que faz com que a gente diga e entenda que eles estavam nos continentes, não tinha como ele se deslocar de um local para outro por meio do voo ou do nado, apenas por meio da locomoção caminhando. Então, a única forma, se fosse aí, se não tivesse distantes, como estão hoje, não tinha como ter esse deslocamento. Então, como foi encontrado fósseis em um continente e também em outro, comprova que esse ser vivo, né, estava em ambos os continentes, por esses continentes estarem unidos. E a gente tem a cada dia algo que mostra que os continentes estavam próximos e que se distanciaram por algum motivo. E esse motivo a gente vai estar vendo na nossa aula hoje, tá? Qual é a explicação que leva a gente a entender o porquê os continentes se distanciam? Tem também uma teoria, uma explicação para que seja encontrada essas espécies de seres vivos nos vários continentes, que seria espécies de seres vivos tolerantes, adaptáveis e que conseguiria sobreviver a qualquer tipo de clima. Mas essa última justificativa ela é improvável. Então a gente fica com essa ideia, né, de que realmente os continentes estiveram juntos e que cada dia é encontrado mais uma evidência que comprova esse fato. E agora a gente vai entender, né, como ocorre a questão do movimento das placas tectônicas, mas vamos recordar primeiramente a estrutura da Terra. Temos na imagem ilustrando cada uma delas. Temos a crosta terrestre, que é a parte superior, que reveste o nosso planeta, digamos assim. Temos o manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. A parte do manto superior, juntamente com a crosta terrestre, forma uma camada que a gente denomina de litosfera. O núcleo, ele é dividido em duas partes, como vocês estão vendo aí, que é o núcleo interno, que é formado por ferro e níquel. Ele se encontra numa consistência sólida. Temos o núcleo externo, que aparentemente mostra ser mais gelatinoso. E a parte do manto superior e crosta terrestre, que forma a litosfera, ela vai ser dividida em blocos de rochas que vão se encaixando. Esses blocos de rochas que vão se encaixando, a gente chama de placas tectônicas. E aí a gente vai ver como ocorre o movimento das placas tectônicas. Então, a gente vai ver aí na imagem que as margens que se encaixam é a litosfera. E cada peça dessa, o bloco, é uma placa tectônica. A parte superior da placa tectônica, ela é chamada de crosta terrestre. É igual uma casca do ovo. Quando a gente pega um ovo, coloca para cozinhar, beleza? Depois de cozinhar, a gente bate numa superfície sólida. Ele cai no chão. A gente vai perceber que cada partezinha da casca do ovo vai se encaixar em uma outra. Cada margem que vai encaixar uma na outra é a litosfera. Cada pedacinho
é um bloco, é a placa tectônica. E a parte superior dessa placa tectônica, que é a parte superior da casca do ovo, vai ser a crosta terrestre. Agora a gente vai entender como acontece o movimento das placas tectônicas. O núcleo é a parte mais quente da estrutura da Terra, que esse calor faz com que o manto se aqueça. Assim, conforme esquenta o manto, a parte aquecida do manto, ela vai subir, porque fica menos densa, e a parte mais fria vai descer, se aproximando do núcleo e aquecendo de novo, e assim subindo. Então, o manto ele fica neste movimento de círculo, que faz com que algumas placas tectônicas se movimentem. A gente fala que o movimento não dá para a gente perceber o movimento de deslocamento das placas tectônicas é de 2 a 10 centímetros por ano. Então, é muito pouco. Embora o movimento das placas tectônicas tenha alterado a posição dos continentes e mudado muito do nosso planeta, é pouca movimentação. Mas, quando olhamos para a história do nosso planeta, vemos que esse movimento teve muito efeito. A gente tem a teoria da tectônica de placas que fala o seguinte, que as placas passando por todo o lugar, elas acabam passando por todo lugar, passando embaixo dos oceanos, outras em cima da crosta, e essas placas se movimentam sobre o magma, o manto, e pressionadas e posicionadas, no caso, por forças vindas do interior da Terra. Como as placas se movem? Será que elas se movem todas do mesmo jeito? Todas se movimentam com o mesmo sentido? É isso que a gente vai ver agora. A gente tem na ilustração, aí do lado direito, das placas tectônicas com a setinha verde. Esse movimento em que uma placa vai de encontro com a outra, uma placa tectônica vai de encontro com a outra, é um movimento que a gente chama de movimento convergente. Temos as placas que vão ter um movimento transcorrente, que está indicado aí pela setinha amarela, que é quando uma vai para cima e outra vai para baixo, em sentido oposto. E temos as placas que vai fazer um movimento divergente, que vai também ter um movimento oposto, uma indo para o lado direito e a outra para o lado esquerdo. Aqui a gente vai perceber que o nosso Brasil, né, o nosso país, está situado na placa sul-americana e nela também vai ter esse movimento de placas tectônicas. O movimento que a gente vai ver da placa sul-americana com a placa de Nazca vai ser do tipo que a gente pode dizer aí movimento convergente, em contrapartida também vai estar havendo o movimento da placa sul-americana, em que o Brasil está situado, com a placa africana, tendo um movimento divergente. E aí a gente vai perceber, pessoal, que a localização do nosso país, de acordo com as placas, faz com que tenha poucas chances, né, da gente sentir alguns eventos naturais, de ordem natural, como terremotos, tsunamis e vulcões ocorrendo aqui, por conta dessa questão da nossa localização, que está centralizada. Nosso país ele é centralizado na placa, então ele não sofre o impacto desse movimento que elas acabam sofrendo. E o movimento das placas tectônicas é o que faz com que ocorram esses eventos naturais, os terremotos, os tsunamis e as erupções vulcânicas. Então, a partir do momento que há um encontro, né, um movimento, a partir das bordas das placas, esses fenômenos acabam ocorrendo. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, gostado do assunto. Na próxima aula, a gente vai se aprofundar
ainda mais desses fenômenos naturais. E para finalizar, não esquecermos que o movimento dos continentes se dá por conta do movimento, né, o distanciamento, na verdade, dos continentes se dá por conta do movimento das placas tectônicas, que por sua vez, essas placas tectônicas se movem por conta do magma do manto, que está em constante circulação por conta do contato com as altas temperaturas do núcleo. Estamos aí com atividades para vocês fazerem, então não deixe de fazer a atividade proposta, esclarecer as dúvidas caso apareça e anotem também, tá certo? Bons estudos, se cuidem e um forte abraço.